Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. Primordial é entender as novas gerações como as mais promissoras da história e acreditar que está em nossas mãos ajudá-las a atingirem seu pleno potencial. Não por meio de receitas prontas, mas da oportunidade de construção de comportamentos funcionais e construtivos, embasados em significado e pertencimento. Honrar essa importante tarefa exige entrega, conexão, atenção e muito aprendizado, porque a ciência pode ser uma das maiores aliadas da infância. Como podemos cuidar melhor da infância do século XXI? Será que nós, os adultos, devemos antes olhar para nós mesmos e reconstruir comportamentos? Talvez tenhamos que ter uma escuta mais atenta e genuína às competências não técnicas e transformá-las em ações no dia a dia com os nossos filhos. Eu sou Denise Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguim, mãe e jornalista. Nesse episódio de Primordial, eu trago a seguinte pergunta, e muito interessante para os ouvintes também. Como a gente pode melhorar a infância do século XXI? Então, doutora, no episódio passado, a gente conversou sobre como nós, a geração X, éramos mais soltos, brincávamos na rua, conhecíamos quase todos os vizinhos. E agora, mesmo com um cotidiano diferente do que foi para nós naquela época, os nossos pais e avós durante a infância deles, eu acredito que nos dias atuais tem uma série de estímulos muito interessantes para os nossos filhos. Poxa, a gente está no século XXI, era digital, tem muita coisa bacana acontecendo. Mas para onde que nós, os pais, estamos deixando de olhar? Sim, muita coisa bacana acontecendo. E a gente está vivendo nos tempos áureos, tanto da infância quanto das nossas conquistas. A gente não pode deixar de olhar para tudo que a gente tem hoje como solução para o que as gerações anteriores tiveram de dificuldades. Então a gente tem hoje um momento de muito mais acesso à informação, por exemplo, acesso à tecnologia, a possibilidades de soluções rápidas, coisa que as nossas gerações anteriores não tinham, os nossos antepassados não tinham. E foram eles que conquistaram isso pra gente. Então é muito injusto a gente olhar para a tecnologia, por exemplo, como uma coisa ameaçadora. A tecnologia é muito mais solução do que ameaça. Se a gente está usando de um jeito ruim, é a gente que precisa repensar o nosso uso. Por exemplo, o excesso de publicidade infantil, que eu sempre falo. É uma coisa ruim da tecnologia, mas por que a gente não usa então de uma forma diferente? Está nas nossas mãos. Olhar para o século XXI como um momento muito promissor é nossa obrigação para a gente continuar andando para frente. E sobre informação, hoje a gente vive muito mesmo mergulhado em informação e a gente fica sabendo das coisas muito rápido, às vezes sem filtro, de um jeito até meio tóxico, Então, é interessante, por exemplo, a gente percebeu agora na última epidemia que a gente teve, de uma doença infecciosa, Covid-19, o quanto é ruim a gente ficar por conta, sob controle de informação sem filtro. Quando a gente filtra as nossas informações, a gente se protege do excesso de informação. Quando a gente não filtra, a gente fica sob controle disso e tendo muito medo e recebendo informação de pessoas que às vezes não querem o nosso bem, quer vender alguma coisa pra gente, por exemplo. E aí se alimenta do nosso medo. Então é muito importante a gente se manter bem informado e usar todas as conquistas da tecnologia para isso. É muito comum a gente, por causa da tecnologia, ficar sabendo mais rápido das coisas ruins e deixar de olhar para as coisas boas que estão acontecendo. E lógico, a gente não pode negligenciar as coisas ruins. Por exemplo, no Brasil a gente tem muita criança vivendo, sim, em ambientes precários, sem saneamento, crianças ainda com muita desnutrição, vivendo as consequências de desnutrição, morrendo de fome. Isso tem não só no Brasil como no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem epidemias acontecendo por conta do nosso comportamento que busca excesso de consumo, excesso de ordens sociais de ter que ter as coisas, excesso de comportamentos de manada, que a gente fala que é todo mundo ter o mesmo comportamento. E algumas pessoas se alimentam disso e acabam ganhando com isso. Por isso que é importante a gente ter esse filtro, da informação e usar ao nosso favor. E olhar para trás, como eu disse no episódio anterior, com respeito, porque foram aquelas gerações que conseguiram fazer com que hoje a gente viva no nosso momento áureo.
Tem um artigo muito legal que saiu na Newsweek em março de 2020 e que fez uma excelente reflexão sobre o que eu quero trazer aqui no Primordial, principalmente nos primeiros episódios. O título do artigo é assim: Ok, millennials, os boomers são a maior geração que já existiu. E vocês, millennials, são o que a evolução vem trabalhando duro há 200 mil anos para conseguir. Ele está no artigo mostrando o que a geração boomer está entregando para a geração millennial nesse mundo de hoje. E como eles receberam o mundo, tudo que eles construíram e tudo que eles estão entregando. E o texto é muito legal, a gente vai deixar na descrição do nosso podcast aqui para vocês lerem na íntegra, é bem interessante, vale muito a pena, resume muito toda essa teoria que eu quero trazer. E eu queria também aproveitar para definir essas gerações, porque o texto começa, ok, millennials, mas a expressão original é ok, boomers. É como se os millennials sempre olhassem para os boomers assim, com um certo respeito, mas com um certo saco cheio, e falassem, ok, velhinho, ok, boomer, fica aí quietinho na sua que você é velhinho, né? E aí são os boomers falando com os millennials, ok, millennials, deixa eu falar um negócio para você agora, né? Quem são boomers e millennials, então? Existem definições disso, né? Os americanos usam muito. Os boomers são os velhinhos, né? Que eles falam, que os millennials chamam. São as pessoas que nasceram logo no pós-guerra, de 46 a 64. A geração X, que é a minha geração e a geração da Rê, somos os que nasceram entre 60 e 80. A geração Y, que nasceu entre 80 e 2000, o ano 2000. A geração Z, meio que se mescla com a geração Y e vai de 90 até 2010, e a geração Alpha é nascida a partir de 2010, que são os meus filhos, no caso, a infância atual, né? E a geração Y, Z e Alpha, elas são resumidas com esse termo millennials. Então, os millennials são esses caras que nasceram aí no final da década de 90 até mais ou menos 2000, 2000 e pouco, que é o pessoal que já está aí na ativa, muitos já são profissionais, têm 20 e poucos anos. Então, essa conversa entre millennials e boomers é uma coisa que aparece muito, né, para os americanos. Eles se definem assim, boomers conversando com millennials. Então, fica aí essa dica desse texto e a definição das gerações, que às vezes muda de artigo para artigo, mas que é um negócio legal porque a gente vai tocar bastante nisso. Outro autor que fala muito de como a gente está bem hoje é o Steven Pinker, que é um psicólogo de Harvard, sensacional, que escreveu vários livros, entre eles um livro que chama Anjos Bons da Nossa Natureza. É um livro que eu ganhei de um amigo médico, é um livro tão grande, tem mais de 1000 páginas, eu olhei e falei, cara, eu não vou ler isso não. Quando comecei a ler, falei, nossa, não consegui parar. É muito legal porque ele mostra o quanto a gente reclama de barriga cheia, né? Ele fala basicamente da violência. E, na verdade, nós nunca fomos tão pacíficos. Apesar de a gente ver tanta violência, hoje ela gera indignação. E ele fala no livro, uma frase muito que eu acho que resume o que ele fala também, é isso, a gente precisa sim se indignar com a violência, mas a gente não pode deixar de comemorar a nossa indignação, porque não existia essa indignação. Bater em criança, fazer castigo que beirava os limites da tortura era normal, as pessoas faziam isso com adultos, com criança, falavam, um incentivava o outro a bater, os castigos, as prisões, as torturas eram coisas terríveis, e esse livro resume muito como a gente está bem hoje, porque hoje a gente não aceita isso. Brigas entre animais, luta de animais era um negócio normal, era um esporte, né? Hoje a gente fica sabendo, meu Deus do céu, como um ser humano pode fazer isso? Então, é bem legal também esses dois conteúdos para vocês entenderem de onde eu estou tirando essa ideia de que nós estamos muito bem hoje, apesar de a gente olhar muito para a parte que está ruim, né? Precisamos parar e respeitar todas as conquistas, olhar para os boomers com mais respeito e com muita gratidão, porque é a gente que não está usando muito bem muitas conquistas que eles fizeram. Então, por todos esses anos, como a gente estava sempre, né, muito ameaçado, como a gente falou no último episódio, a gente estava sempre tentando sobreviver, a gente passou esses últimos anos protegendo as crianças de grandes perigos. A tendência do século XXI é sempre olhar para trás e falar, olha, a gente morria, então agora vamos não morrer. E a gente acaba, às vezes, super protegendo as crianças e acaba agindo demais na criança e não no ambiente em que ela está inserida.
Então, a gente fica achando que a criança é resultado da genética dela, dos alimentos que ela está ingerindo, do tipo de dieta que ela segue, dos remédios que ela toma ou não toma. Mas hoje a gente sabe que as crianças, assim como os adultos, são seres sociais e que eles aprendem com todos os modelos que estão ao redor dela. Todo mundo que interage com uma criança, de alguma forma, está ensinando alguma coisa para ela. Então, e como seres sociais que eles são, eles agem e reagem ao que a gente faz para eles e ao que a gente faz por eles. Então, isso é importante. A gente está fazendo muita coisa para a criança aprender, mas a gente também está fazendo muita coisa por eles e não deixando eles fazerem, não deixando eles terem o aprendizado de tentar e errar, por exemplo. Hoje a gente ouve muito essa narrativa, que está ficando meio batida, de que essa geração é mimada, fraca, não resiliente, de que eles não aguentam nada. E a gente precisa muito sair dessa narrativa, não só porque ela causa esse comportamento, mas porque falar isso deles é falar da gente mesmo. Eles são resultado do que a gente está fazendo, ou o que a gente não está fazendo por eles. Por exemplo, a gente não deixar eles tentarem e errarem é um jeito de atrapalhar eles. A gente precisa urgente reconhecer isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito típico do consultório. Não deixar a criança pular uma refeição. Não, ela não pode ficar sem comer. Faço qualquer negócio para ela comer. Isso atrapalha demais a criança no aprendizado da fome da saciedade. Esse é só um exemplo. Por exemplo, não deixar a criança andar de bicicleta porque ela pode se machucar. Sim, ela pode se machucar. E sem se machucar, ela não vai aprender nada. Ela pode se machucar um pouco, não precisa se machucar muito. Então, a gente precisa aprender esse equilíbrio entre prevenir acidentes, prevenir sofrimento e, ao mesmo tempo, deixar a criança viver, deixar ela tentar. Então, ao invés de falar mal deles, porque é o que a gente tem feito, né? Ficar falando mal da criança, eu prefiro focar no que a gente poderia fazer de diferente desde sempre, desde a gestação, para que a gente crie uma geração, então, mais resiliente, menos mimada, menos fraca, que é o que está todo mundo falando. A psicóloga Roseli Saião publicou uma vez no Estadão um artigo que diz que o excesso de regras não ajuda as crianças a crescer. Já os princípios, sim, são os princípios que vão ajudar no crescimento da criança. Então eu fico aqui pensando se não é o momento de remodelar os nossos atos como pais e educadores. Inclusive, uma citação da psicopedagoga Ana Carolina Dorigon, num bate-papo que ela teve com você no seu Instagram, ela fala muito de ampliar o repertório. Eu acho que pode ser esse momento da gente ter que ampliar o nosso repertório e remodelar os nossos atos para que os nossos princípios ajudem esse crescimento. Sem sombra de dúvida. E a psicóloga Roseli Saião, aprendi muito com ela, ela fala uma coisa muito interessante sobre regras. Você fala, o excesso de regras não ajuda as crianças. De fato, não ajuda. E ela fala muito que ao invés de regras, nós deveríamos ter rituais, focar nos rituais. Então, ao invés de ter hora para comer junto, a gente deveria simplesmente ter a regra, entre aspas, o combinado, o ritual de comer junto, mesmo que não seja todo dia no mesmo horário. Porque a gente não tem uma vida tão fechada, né? O excesso de regra que ela fala fecha as possibilidades da criança se adaptar a novas situações. Quando você foca demais na regra, na rotina muito fechada, a criança perde a oportunidade de se adaptar, porque é você que decide tudo. Então, tá na hora de comer, vamos comer. Tá na hora de tomar banho, vamos tomar banho. A criança até tenta, tem algumas crianças que tentam não seguir essas regras. Isso enlouquece os pais, eles chamam as crianças de desobedientes e acaba todo mundo pirando e parando no psicólogo, né? Se a gente conseguisse lidar de uma forma mais light, mais leve com esses nãos da criança e focasse mais no ritual e menos na regra, na rotina, a gente conseguiria, sem dúvida, ter uma educação um pouco menos tóxica, né? Menos complicada. A gente tem aí um número absurdo de crianças com 5 anos de idade em terapia, em fono, em TO, em tudo. Muitas porque precisam, e outras porque os pais estão perdidos. Então a gente precisa resgatar a importância do nosso autoconhecimento e nos reconhecermos como modelos para as crianças. Muito do que a gente está tentando tratar neles está na gente. E aí, Rê, isso daí é muito cientificamente provado, e não só na psicologia, na medicina também. Opa, maravilha! Então, se a gente tem a ciência comprovando essa questão do comportamento, vamos deixar para falar sobre isso no próximo episódio, a parte 2 de como podemos melhorar a infância do século XXI. Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial.